Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está no ar mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita saúde e muita paz no dia de hoje. E no nosso programa de hoje nós vamos comentar do mercado de fertilizantes, mais precisamente de ureia. Eu vou conversar com Alessandra Braga. Ela é advogada, consultora das safras e cifras, e nós vamos falar de um importante evento que vai acontecer em Goiânia e que você não pode perder. Vamos falar de uma portaria do Ministério da Agricultura sobre rastreabilidade de agrotóxicos e você vai ver como está a transação entre a Minerva e a BRF. E vou conversar com Leonardo Machado, analista de mercado da FAEG, e nós vamos falar do mercado do milho. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de uma portaria do Ministério da Agricultura sobre rastreabilidade de agrotóxicos. O Ministério da Agricultura, Pecuária, ele instituiu o Programa Nacional de Rastreabilidade de Agrotóxicos e Afins, que é o PNRA, por meio da portaria do Ministério da Agricultura, número 805, que foi publicada na semana passada. Essa medida, ela visa promover a rastreabilidade de produtos agrotóxicos e afins em toda a sua cadeia produtiva e logística, garantindo objetivos da defesa agropecuária e subsidiando ações de prevenção a fraudes contra a saúde pública, relações de consumo, segurança do alimento e riscos ambientais e também à saúde. Conforme a portaria, o PNRA, que é o Programa Nacional de Rastreabilidade de Agrotóxicos e Afins, utilizará o identificador de rastreabilidade de agrotóxicos, chamado de IRA, um código ou dispositivo aplicado às embalagens para identificação unívoca e registro de informações em sistemas de rastreabilidade. Esse sistema integrado de rastreabilidade será a plataforma tecnológica responsável por coletar, armazenar, processar e disponibilizar essas informações. A rastreabilidade logística, por sua vez, permitirá o acompanhamento da movimentação dos produtos. A Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, ela será responsável por regulamentar e operacionalizar o programa, definindo requisitos técnicos e operacionais para o SIR, que é o Sistema Integrado de Rastreabilidade, e também o IRA, Identificador de Rastreabilidade de Agrotóxicos, e para um aplicativo público de rastreabilidade. Isso inclui o registro de produtos, agentes, geração e aplicação de identificadores, captura de eventos, rastreamento de carga, fiscalização, consulta pública e logística reversa. A portaria estabelece que o Ministério da Agricultura irá elaborar em até 60 dias um cronograma escalonado de adesão ao Programa Nacional de Rastreabilidade de Agrotóxicos para agentes da cadeia produtiva, com prazos de até 120 dias para implementação completa. Esse programa, ele abrangerá diversos participantes da cadeia, como titulares de registro, produtores, manipuladores, formuladores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, transportadores, armazenadores, usuários e centros de recolhimento de embalagens. E agora eu vou conversar com Leonardo Machado. O Leonardo Machado é analista de mercado da FAEG, Federação da Agricultura do Estado de Goiás, e nós vamos falar do mercado do milho aqui em Goiás. Leonardo Machado, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Leonardo?
Bom dia a todos, tudo 100%. E vamos estar junto aí para falar um pouquinho desse importante mercado que agora está iniciando a colheita aí nos diferentes regiões produtoras do nosso estado, né, do milho safrinha. Pois é, Leonardo, esses próximos 40, 50 dias aí, vamos dizer assim, de maneira geral, serão decisivos para o milho, não só goiano, mas em nível nacional também. Primeiro, o preço, que está lá embaixo prejudicando o setor. Segundo, nós temos aí um mercado internacional travado, complicado. Enfim, é um baita de um ponto de interrogação muito grande para todos os elos, né? Com certeza. Vamos falar um pouquinho assim sobre a ótica do produtor Sim. que está colhendo o seu milho agora, né? Primeiro ponto, se a gente pegar um custo hoje, um custo de milho, ele está saindo na casa dos 4.500 o hectare para esse produtor produzir o seu hectare de milho, né? Aham. O que tem dado um bom alívio frente a isso é que nesse momento o produtor está tendo uma boa produtividade. As primeiras lavouras estão sendo colhidas agora, as primeiras, né, que foram plantadas também de forma mais cedo, elas têm gerado uma boa produtividade. O que tem dado aí em torno aí de, podemos dizer aí, 120, 130 sacas por hectare. O que faz com que o preço dele se aproxime aí, o custo por saca se aproxime aí dos R$ 40. Então, esse produtor, quando ele está indo para o mercado agora, nesse momento, e está encontrando um preço aí na casa dos R$ 46, ele está gerando uma pequena renda, o que para a safrinha já é esperado. O grande risco, nesse caso, é aquele produtor que não consegue obter uma boa produtividade. Aquele produtor que tem aí colhido nas suas 100 sacas, hoje está empatando. E o produtor que ainda além desse empate tem um arrendo para pagar dentro do milho, ele está gerando no negativo. Então, o mercado do milho se encontra num momento assim que é muito importante aquele que obteve produtividade está se dando bem. Aquele que tem que pagar o arrendamento e que vai registrar baixas produtividades é o que está bastante preocupante nesse momento. Pois é, você tocou num ponto que me fez lembrar uma conversa que eu tive agora recente com um produtor. Ele falou assim: Antônio, o que você acha da ideia? Porque eu sou plantador de soja e milho. Então, todo ano é aquela mesma história. Você planta soja, colhe a soja, planta o milho, colhe o milho, espera um pouco, entra com a soja e fica nesse cantiga de grilo. Até foi o que ele usou. Aí eu falei para ele: por que você não experimenta entrar com a pecuária? Por exemplo, entra com soja, colhe a soja, planta milho com capim e faz uma safra de boi. Você está melhorando o seu solo com o capim, está tendo uma safra de boi que vai te garantir alguma coisa. Pelo menos, eu até brinquei com ele, falei, pode ser até um caixinha 2 que está entrando aí, fazendo a sua saca de milho, sua saca de soja, valer um pouco mais. Ele falou, mas eu não entendo nada de pecuária. Eu falei, faz uma parceria, né? Porque Concordo. Tem muita gente que não tem pasto. E olha que é muita gente que não tem pasto. E aí você pega uma área de agricultura, põe pastagem, a gente sabe que a pastagem é muito mais produtiva, ela consegue permanecer verde por mais tempo depois da seca, é muito favorável. É muito importante, Tony, o produtor ter essas outras opções. Não tem só o milho, né? A gente tem o girassol, que a gente tem crescido aqui no nosso estado, e é uma boa opção. Aquele que quer sair um pouquinho do risco de perdas produtivas, porque como eu falei aqui, a produtividade é muito importante no milho para safrinha, pode trabalhar sorgo, a gente tem o gergelim entrando no estado, em algumas regiões produtoras o trigo se encaixa com uma opção interessante, o arroz. Então, assim, é ser um pouco curioso e buscar opções. E o que vai te dar a melhor opção, a melhor rentabilidade, é botar a conta na ponta do lápis, é fazer custo, é aquilo que a gente sempre bate. O custo é a principal informação que o produtor tem que ter. No momento que ele tem o custo, ele consegue definir melhor suas estratégias, ele consegue definir melhor qual que é a sua saída. E nessa forma ele consegue tomar as melhores decisões. Resumindo tudo que você falou, o mínimo deslize é suficiente para te dar um baita de um prejuízo enorme. Quer dizer, nós já viemos aí de uma seca da safra passada, complicada, teve muita gente que se complicou com dinheiro pego em banco, e agora, se não tiver, pelo menos no milho, uma produtividade superior a 120 sacas por hectare, com todo respeito ao palavreado também, está ferrado, não está não? Está ferrado. E aí, ó, vamos pegar. A soja já foi nessa safra,
não deixou uma rentabilidade tão boa como os outros anos. E aí imagina você ter um milho, uma safrinha que além de, em vez de te dar mais lucro, te puxa um pouquinho o lucro que você teve na soja. Então, o produtor tem que fazer essas contas, tem que trabalhar bastante essas margens. A gente sabe que o milho ele proporciona liquidez, ele tem um mercado futuro estabilizado que te dá a possibilidade de gerenciar melhor preço, mas dá uma olhada, dá uma consultada ao lado, ver o que pode ser feito. Às vezes, fazendo algo diferente, podemos ter aí resultados melhores. Eu sempre disse aqui no programa, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Planta uma área de milho, planta uma área de gergelim, planta uma área de girassol. Quer dizer, diversifica um pouco a sua área para que, se der prejuízo, pelo menos ele seja bem menor e não te cause tanto problema. É sempre bom colocar assim, né? Hoje, o nosso mercado de milho, ele é muito direcionado pelo consumo interno. Sim. Se a gente produz aqui no Brasil 130 milhões de toneladas, quase 90 dessa produção ela é consumida aqui. A gente exporta 35, 30 milhões de toneladas. Então, a dependência do consumo interno é muito importante. E aí a gente começa a ter uma questão relacionada àquela gripe aviária, né? Que faz com que a produção de frango caia. Lembrando que a produção de frango consome bastante milho, pode cair o consumo, pode aumentar nossos estoques de passagem. Então, é um mercado que, nesse momento, para aquele que vai optar em tentar segurar um pouquinho o milho para pegar preços mais no futuro, analise todos esses riscos, né? Que também é importante ser analisado. Concordo em gênero, número e grau com você. Leonardo Machado, analista de mercado da FAEG, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado mesmo, e até o próximo. Até a próxima, estamos à disposição, precisando de mim, é só chamar que a gente vai estar aí sempre para passar informações importantes para o nosso público. E da mesma forma aqui. Obrigado, Leonardo. Um abraço. E depois do intervalo eu vou conversar com Alessandra Braga. Ela é advogada, consultora das safras e cifras, e nós vamos falar de um importante evento que vai acontecer em Goiânia e que você não pode perder. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora vamos comentar do mercado de fertilizantes, mais precisamente da ureia. E essas informações do setor de importação de ureia apontam que fornecedores chineses já iniciaram o processo de inspeção aduaneira de algumas cargas. A liberação, no entanto, ainda depende, vamos dizer assim, de aprovação e desembaraço oficial. No entanto, existe uma grande incerteza quanto aos prazos e volumes envolvidos e possivelmente a oferta chinesa só começará a influenciar o mercado a partir de agora, do dia 15, 20 para frente de junho. E ainda assim não se sabe qual a clareza, qual será a quantidade efetivamente liberada para exportação. E explica, pelo menos, quem fala isso é o analista de inteligência de mercado da Stonex, o Tomás Pernias. No Brasil, os efeitos desse cenário são acompanhados de perto por importadores e também agricultores. A indefinição ocorre em um momento considerado crítico para o planejamento da safra de verão, que marca o início de decisões estratégicas quanto à aquisição de insumos agrícolas. E dentro desse contexto, a combinação da licitação indiana e também das indefinições quanto às exportações chinesas pode, vamos dizer assim, aumentar a volatilidade e dificultar a previsibilidade dos preços, justamente quando os produtores brasileiros buscam maior clareza sobre o cenário e os custos dos insumos. E agora você vai ver como está a transação entre a Minerva e a BRF. A Minerva, produtora brasileira de carne bovina, ela vai fazer, vamos dizer, parte da análise antitrust da proposta de aquisição da BRF, fabricante de salsichas, por seu rival, a sua rival, que é a Marfrig, depois de levantar preocupações
sobre o impacto da transação em suas operações. A Minerva ela foi aceita como parte interessada no processo de análise do negócio, que combinaria a BRF e a Marfrig em uma operação que rivalizaria com os principais fornecedores de alimentos do mundo, de acordo com um documento apresentado ao órgão Antitrust do Brasil. A Minerva, com sede em São Paulo, disse que será potencialmente impactada pela transação, uma vez que compete com a Marfrig no fornecimento de carne bovina para a BRF, de acordo com um documento separado. A empresa também levantou preocupações de que a Saudi Agriculture and Livestock Investment é o seu maior acionista e um dos principais investidores da BRF também teria uma participação na empresa resultante do negócio. O órgão regulador Antitrust havia dito na semana passada que a transação seria aprovada desde que nenhum recurso fosse apresentado no prazo de 15 dias. E agora eu vou conversar com Alessandra Braga. Alessandra Braga, ela é advogada, consultora das Safras e Cifras, e nós vamos falar de um importante evento, ou melhor, na verdade são 2 eventos que vão acontecer aqui em Goiânia e que você não pode perder. E já adiantando, esses 2 eventos são gratuitos. Alessandra Braga, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Bom dia, eu que agradeço o convite, bom dia para o pessoal que está em casa. Alessandra, você trabalha na Safras e Cifras, uma empresa de nível nacional. E o que a Safra e Cifras ela faz? A Safras e Cifras ela é uma empresa de consultoria no agronegócio, né? A gente tem aí uma gama de serviços, nós somos consultores multidisciplinares que buscamos entregar soluções para o produtor rural. E aí essas soluções elas podem estar ligadas com gestão do patrimônio, né? Então trazer regramentos aí para um patrimônio, preparar os sucessores da próxima geração. Nós temos serviços de planejamento tributário, né? Então organizar para que a gente consiga reduzir uma carga tributária aí que o produtor rural esteja sofrendo, principalmente agora com a reforma tributária, né? A gente tem organização de serviços de gestão financeira, né? Então trazer indicadores para o negócio, serviços de contabilidade, de governança, que é organizar os papéis de cada um dentro daquela família que se relaciona com aquele negócio rural. Então, de fato, é um serviço multidisciplinar que procura desenvolver soluções para essas famílias de produtores rurais. Bom, isso significa dizer o seguinte, que as Safras e Cifras resolve problema do produtor rural, seja lá qual for o problema, inclusive problema técnico. Isso aí, a ideia das safras é justamente a gente conseguir atender esses diversos setores, né? Então, por isso que a gente conta com uma equipe de diversos profissionais. Eu sou advogada, mas nós temos também psicólogos, administradores, engenheiros agrônomos, zootecnistas, né? Então, a ideia realmente é que a gente consiga entregar esse serviço bem completo. Bom, e agora as Safras e Cifras, ela vai fazer em Goiânia, o escritório regional aqui de Goiânia, aqui no estado de Goiás, já está prontinho para dar 2 cursos gratuitos a você que é produtor rural ou está dentro do setor agro. E que eu acho, na minha visão, é, vamos dizer assim, a menina dos olhos do setor agropecuário, que corresponde principalmente à área de gestão, de organização, de contabilidade de dinheiro. Me fala do primeiro evento que vai ter. No dia 24 de junho agora, né, nós vamos fazer um workshop de contabilidade, que é justamente para esses profissionais que queiram ingressar aí dentro desse setor que é o agronegócio. Então nós vamos ter esse workshop, nós vamos trazer um pouquinho da realidade dos consultores contábeis dentro ali desse setor, né? O que nós fazemos, o que nós entregamos para esses produtores rurais, como é a nossa rotina para de fato, talvez trazer um pouco dessa realidade para contadores, para pessoas que estejam voltados aí para a contabilidade rural, para que queiram iniciar nesse setor da consultoria. Então é mesmo mostrar uma terceira via, né? Que a gente não precisa, enquanto contadores, enquanto advogados, ter um trabalho ali tradicionalmente falando, eles podem ser consultores e a ideia é trazer um pouco dessa realidade. Você me fez lembrar um fato interessante que aconteceu agora recentemente.
conversando com um contador, e por sinal um contador muito bom, uma empresa grande, ele falava assim, Antônio, nós temos alguns clientes do agro e a gente, para entender o agro, é um setor diferente. Porque quando a gente sai do urbano, de uma empresa que vende parafuso, a outra vende roupa, é uma coisa. Mas quando você cai no agro, a coisa muda de figura. E não é qualquer contador, qualquer empresa que entende do processo funcional do agro. O agro é separado. Então, eu acho esse evento que vai acontecer no dia 24, esse evento gratuito, seria interessante. Você que é contador, você que é produtor rural, você que é consultor, eu acho que deveria participar desse evento. Basicamente, vai começar das 6h30 da tarde, 7 horas da noite, até às 10, mas pelo menos você vai ter uma visão geral de como funciona a contabilidade, né? Exatamente. A ideia é trazer consultores experientes, né? Porque a Safras ela tem uma experiência de 35 anos, para mostrar um pouco como essas pessoas podem ingressar ou continuar prestando um serviço de qualidade para o agronegócio. Que é o que está precisando hoje. E tem o segundo evento também, né? Isso mesmo. O segundo evento vai ser no dia 26 de junho e aí já é voltado para os profissionais do direito, tá? No mesmo horário, às 18h30, lá no auditório da Safras e Cifras, que aí já é voltado para os advogados, para os bacharéis em direito, para as pessoas aí ligadas ao jurídico que tem interesse nesse setor do agro, mas não sabe por onde começar, não sabe como É outro iniciar. Problema também. Exato. O problema do direito do agronegócio, né? São também coisas totalmente diferentes do convencional. Então, você que trabalha na área do direito e você quer ficar por dentro, conhecer um pouco mais, eu acho que essa é uma oportunidade muito interessante. Então, dia 24 é a parte de contabilidade. O dia 26 é a parte do direito do agronegócio. E todos os dois eventos são gratuitos. Se você quiser fazer inscrição, saber mais, entre no Instagram da Safras e Cifras, que é @Safras e Cifras, que lá você vai ter toda a informação. É isso mesmo? É isso mesmo, as inscrições estão sendo realizadas no link que está lá no Instagram da Safras e Cifras e requer inscrição, tá? E aí a gente espera o pessoal lá, acredito que nós vamos trazer bastante conteúdo, né? Tanto técnico quanto prático, o pessoal vai gostar bastante. Tá, agora tem o seguinte, número de participantes, porque pode acontecer de explodir, né? Isso aí. A ideia, pessoal, é que as pessoas mandem as inscrições ao momento que esgotar a quantidade de lugares no auditório, a gente infelizmente Mas você tem mais ou menos aí um número de participantes? A ideia é entre 30 a 40 pessoas. É um número... Vamos ver o que vai acontecer, né? Então, se você quiser participar dos dois eventos, do evento voltado para a contabilidade e o evento voltado para a área jurídica do agro, acesse o Instagram, @Safras e Cifras e faça a sua inscrição. Os 30, 40 primeiros que fizerem estão garantidos. Depois, não cabe mais gente no auditório. É mais ou menos isso, né? É isso mesmo, pessoal. Tem que correr, então, fazer a inscrição quem tiver interesse. Deixa eu te fazer uma pergunta. No começo você falou que as Safras e Cifras tem, até psicólogo lá dentro tem. Na área de veterinária, agronomia, de planejamento de uma lavoura, de uma pecuária de corte de leite, vocês também atendem? Sim, mas não diretamente voltado para, por exemplo, uma consultoria de mercado. É mais voltado para indicadores, para verificar a saúde do negócio. Né? Ver quanto está o meu custo, né? Se eu estou vendendo bem, se não estou, é mais nesse sentido. Fazer mais uma radiografia da propriedade rural. Isso, exatamente. Mas isso é importante. Através da radiografia que a gente vai ver como é que está a situação. Isso mesmo. Bom, eu conversei com a Alessandra Braga, advogada, consultora das Safras e Cifras, e como nós falamos, vai acontecer dois eventos. Um no dia 24 agora e o outro no dia 26, eventos gratuitos. Um de contabilidade e um sobre direito do agronegócio. Alessandra, muito obrigado pela sua presença, participação. Foi excelente essa conversa e eu espero, se precisar, pode vir mais vezes aqui. Nós estamos à disposição, ok? Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada, pessoal. Espero vocês lá no dia 24 e 26. Então, tá bom.
E o programa Agronegócio de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: para viver uma vida criativa, nós precisamos perder o medo de estarmos errados. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.